Olá, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai falar sobre uma verdadeira revolução que já está acontecendo, agora mesmo, na área da saúde. Durante muito tempo, a inteligência artificial foi vista quase como uma ameaça distante, coisa de ficção científica mesmo. Mas na radiologia moderna, a história é bem diferente. Ela não é mais uma promessa distante para o futuro, é uma aliada absolutamente vital do nosso presente. E nessa exploração, nós vamos entender exatamente como e por que essa transição, que já é irreversível, está tomando conta dos hospitais e clínicas hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. 90%. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial já conseguem detectar anomalias em imagens médicas com uma precisão que ultrapassa a marca de 90%. E olha, não estamos falando de um experimento isolado num laboratório qualquer, tá? Isso é tecnologia sendo aplicada no mundo real, atingindo níveis simplesmente extraordinários de acurácia. É um salto qualitativo gigantesco, gigantesco mesmo, na nossa capacidade de identificar problemas de saúde com extrema rapidez. Bom, e para a gente não se perder, este é o roteiro da nossa análise. Vamos passar rapidinho por 5 pontos centrais. Primeiro, a revolução na radiologia. 2, as aplicações na prática médica. 3, os benefícios para o diagnóstico. 4, os desafios de implementação. E, por fim, o número 5, o futuro da tecnologia. Tudo bem amarradinho para cobrir os benefícios práticos, os obstáculos do mundo real e o que vem por aí. Começando, então, pela seção 1, a revolução na radiologia. E aqui, a palavra-chave é mudança de paradigma. E por que uma mudança de paradigma? Porque o Deep Learning, o famoso aprendizado profundo, não é só um software comum que a gente instala e pronto. Estamos falando de algoritmos super avançados que conseguem varrer imagens médicas complexas em, literalmente, segundos. A mágica acontece porque esses sistemas conseguem achar padrões muito, mas muito sutis, que passariam totalmente batidos a olho nu. Isso muda o jogo, muda fundamentalmente a velocidade e, claro, a precisão do dia a dia nos hospitais. O que nos leva à seção 2, aplicações na prática médica. Vamos sair um pouco da teoria e ver como isso está salvando vidas agora. Basicamente, nós temos 4 etapas práticas acontecendo. A primeira é a detecção precoce de doenças. A segunda é a triagem rápida nas emergências. A terceira, que é fascinante, são os laudos automatizados. A IA generativa cria um rascunho inteiro do laudo, e o radiologista só precisa revisar e validar. Imagina as horas de trabalho braçal economizadas. E a quarta etapa é o monitoramento de tratamentos, comparando exames antigos e novos quase que instantaneamente para ver se uma terapia está funcionando. Lembra da detecção precoce que a gente acabou de falar? Pois é, dá uma olhada nesse número impressionante. O aprendizado profundo chega a incríveis 9,5% de precisão ao detectar nódulos pulmonares em tomografias. Achar esses nódulos lá no comecinho é, sem dúvida, um dos fatores mais determinantes para o sucesso no tratamento de doenças graves como câncer. A IA entra aí como uma lupa ultrassensível. Isso ilustra brilhantemente o que acontece num pronto-socorro. Se a gente comparar a resposta tradicional de emergência com a triagem que usa IA, notamos uma redução de até 40% nos tempos de resposta. No caso crítico, tipo um AVC, o sistema analisa as imagens em tempo real e joga os exames mais urgentes direto para o topo da fila do médico. Essa simples priorização automática ganha minutos preciosos, que muitas vezes são a diferença literal entre uma recuperação total e sequelas permanentes. Avançando agora para a seção 3, benefícios para o diagnóstico. Vamos olhar para as vantagens como um todo. E os benefícios vão muito além do consultório, formando uma teia enorme. Quando a gente automatiza aquela tarefa repetitiva, o radiologista fica livre para focar toda a energia dele naqueles casos super difíceis. E tem mais um detalhe importantíssimo aqui, a teleradiologia. Graças à IA, um grande especialista consegue analisar exames de pacientes lá do interior do país. Isso expande drasticamente o acesso a diagnósticos de ponta, trazendo muito mais equidade para o sistema de saúde. Mas é preciso deixar algo muito, muito claro. A IA está aqui para dar uma segunda opinião totalmente imparcial e baseada em dados. Ela é um suporte, um verdadeiro copiloto para o médico especialista. Vamos dizer assim, de jeito nenhum ela substitui o julgamento clínico humano, que é quem realmente considera o histórico e o contexto único de cada paciente. Certo, mas e os obstáculos? Entramos na seção 4, desafios de implementação. Porque, como sabemos, nenhuma grande revolução acontece sem alguns atritos pelo caminho. O primeiro grande obstáculo é a resistência cultural, e é bem humano. As pesquisas revelam que 42% dos radiologistas ainda temem perder o emprego para a IA, enquanto 58% não temem.
É um receio totalmente compreensível, sabe? Uma tecnologia que lê imagens nessa velocidade fatal vai gerar dúvidas sobre qual vai ser o papel do profissional no futuro. Então, o ponto crucial é desmistificar de vez esse mito da substituição. Como os próprios especialistas afirmam, a IA atua como assistente. A análise humana permanece necessária e fundamental. A interpretação contextual não é só um requisito, é o pilar da medicina. O radiologista equipado com inteligência artificial com certeza vai superar o radiologista sem IA, e é aí que está a verdadeira evolução. Outro desafio bem pé no chão é a realidade financeira. Os custos anuais para colocar isso rodando variam demais, indo de R$ 10.000 por ano para uma clínica local até R$ 500.000 para um complexo hospitalar de grande porte. É um investimento pesado em infraestrutura. E além do custo, tem a burocracia necessária. Todos esses sistemas precisam ser validados por órgãos oficiais rigorosos, tipo a Anvisa aqui no Brasil, para garantir a segurança absoluta do paciente. Somando-se a grana e a cultura, tem a imensa responsabilidade com a privacidade dos dados. Imagens médicas contêm informações ultrassensíveis. As instituições têm que suar a camisa para garantir que estão em total conformidade com a LGPD, implementando protocolos rigorosos de segurança para armazenar e processar cada imagem sem nenhum risco de vazamento. E vencidos os desafios do presente, para onde estamos indo? Chegamos à seção 5, o futuro da tecnologia. Vamos avançar e ver como isso evolui. Hoje a gente está focado na triagem e no deep learning. No futuro bem próximo, vamos ver a IA generativa como o GPT-4 redigindo laudos altamente contextualizados. No médio prazo, imagina só, essa tecnologia conectada direto nos nossos dispositivos vestíveis, os smartwatches, monitorando a gente em tempo real. E no longo prazo, a meta é usar sistemas preditivos para analisar populações inteiras e identificar surtos de doenças em escala de saúde pública. É uma escalada tecnológica fascinante. E para encerrar nossa exploração de hoje, deixamos no ar uma questão provocativa. A tecnologia, com toda essa precisão e potencial, não é mais ficção, ela já é o presente. Mas será que as nossas instituições de saúde estão realmente preparadas para essa virada? O cenário está desenhado, os desafios são conhecidos e o caminho para o futuro está super claro. A grande reflexão que fica é a urgência de nos adaptarmos para abraçar essa realidade e elevar o padrão global de cuidado. O tempo das respostas já começou. Muito obrigado por acompanhar essa análise e que o aprendizado nunca pare. Até a próxima!